qualquer propaganda negativa também é proibido, porque a eleição é um momento propositivo, é de proposta. Você quer ouvir o que é que o cara tem de bom e exatamente pro teu estado, pro teu município, pro teu país. Estamos conectados. O podcast Rabelo está começando. Podcast Rabelo. Ativar você é a nossa motivação. Olá pessoal, estamos com o podcast Rabelo, mais um podcast da segunda edição, né? Já passa de 20, né, Gil? Passa de 20. Depois nós vamos... O número o Alexandre coloca lá, né? Que a gente vai gravando, vai adiantando, né? E hoje eu estou com fera. O currículo é grande. O currículo é muito grande. O homem não é de Elcio Souza, mas é de Leis Souza. Tem alguma coisa a ver? Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia não, seja muito bem-vindo, né? Que vai ser passado à noite. O podcast Rabelo. Rabelo, excelente dia para você, para os seus telespectadores. É uma grande honra estar aqui presente nesse podcast, que é um bate-papo. Não é de Elcio Souza, mas é de Leis Souza. É verdade, somos irmãos, né? É sério? É, né? É verdade, somos irmãos. Mas aqui vamos bater um bate-papo, agradeço pelo convite. Fica à vontade para a gente falar de tudo um pouco. Ele é advogado em direito, especialista em direito eleitoral. É fera mesmo, né? Exatamente, a gente tem nossa formação em direito, formação em direito, me especializei em direito eleitoral, também sou especialista em comunicação social e atualmente a gente milita na advocacia para político e também para servidor público. A sua idade hoje? Hoje eu tenho 40 anos, feito agora dia 13 de abril de 2024. É novo, como é que faz para crescer rápido assim? É só na moleza, não teve nada difícil no começo ou teve também? A vida da gente é difícil, né? Como a gente conversava nos bastidores, Leis Souza é daqui, sou natural de Porto Velho, Rondônia, filho aí de um taxista e de um auxiliar de escritório. Minha mãe e meus pais foram criados meu pai na roça, minha mãe criada ali no areal, lavando roupa, e conseguiu ele formar em auxiliar de contabilidade, foi trabalhar no escritório, e meu pai veio da roça, virou taxista e me deu uma oportunidade de apenas estudar. Meu filho, estude para ser alguém na vida. E a gente foi subindo devagarzinho, as coisas acontecendo. No meu currículo eu passei para você. Estudei no Colégio São Cristóvão, no ensino público. Depois estudei no Colégio Murilo Braga, ali na 7 de setembro. E concluí meu ensino médio no Escola Rio Branco. E a faculdade, depois que a gente precisou entrar, todo mundo ingressando, querendo estudar, eu não tinha condições, passei na Uni, mas não tinha condições de pagar o ônibus para ir para a faculdade, Uni. Na época também passei na Ubra, a Ubra tinha se instalado aqui em Porto Velho, que hoje é a atual São Lucas, e aí tinha aqueles financiamento público, FIES. E aí eu consegui um FIES que me fez estudar na Ubra, então compensava o gasto que eu ia para a Uni, compensava pagar a ajuda de custo que era dado para a Ubra. Então eu me formei na Ubra com patrocínio do governo federal. Só para continuar, pessoal, você pode ser quem você seja, né? Você também pode crescer na vida, né? Só fazer que eu nasci na roça. Minha mãe dividia um ovo com 8 filhos. Você sofreu pra caramba e hoje é um advogado dos mais respeitados do estado de Rondônia, principalmente nessa área, né? Exatamente, a sua história de vida eu já acompanho, Rabelo, é também uma história brilhante, inspiradora. Cada um tem uma história de vida, a minha não é diferente da sua, desafiadora, mas a gente tem que aproveitar as oportunidades. E eu sempre lembro daquela máxima, né? Cavado selado não passa 2 vezes. Então, quando a oportunidade aparece, eu abraço, vou para cima e graças a Deus consegui me formar em direito. Na sequência, via todo mundo ali querendo uma ocupação no serviço público, mas antes disso, a gente estava conversando, antes de começar a estudar direito, eu precisava trabalhar, tinha 15, 16 anos, não tinha condição alguma. E meu pai, você falou da roça, eu lembrei. Meu pai falou, meu filho, tenho que comer, vamos lá batalhando aí, mas não tinha trabalho, eu vivia ali pela rua, aquele molecada no bairro Nossa Senhora das Graças, em Porto Velho, e eu via todo mundo ali, eu falei, aí meu tio uma vez chegou pra mim e falou assim, filho, meu sobrinho, você quer trabalhar? Sabe o que eu disse pra ele? Eu disse, pai, quer, rapaz, tem um trabalho, lavador de carro. Aí eu digo, vamos lá. Então, meu primeiro trabalho formal foi lavar carro, e falo com muito orgulho, lá no Ministério Público do Estado de Rondônia, na Avenida Terreira Aranha, ali com a 7 de setembro, tinha um lavador. E ali, quando eu despertei,
para o serviço público. Eu via todo mundo entrando, saindo arrumadinho, ajeitadinho. Eu falei, rapaz, um dia eu vou ser servidor público. Eu perguntei de uma mulher, como é que é? Rapaz, tem que estudar. E eu comecei a buscar estudar. Isso 16, 17 anos, eu falei, pá. Só que assim, a vida da gente, meu pai não tinha formação superior, nada. Eu fui correr atrás. E as coisas foram acontecendo e eu consegui, num curso preparatório para concurso, que eu sou grato até hoje, ao atual Excelência Concurso em Porto Velho, eu fiquei sabendo no sorteio de bolsas. Aí nesse sorteio de bolsa, o que foi que eu fiz? Eu fui lá. Falei, pá, eu quero participar do sorteio dessas bolsas. Eu consegui uma bolsa de estudo preparatório para concurso. E aí eu comecei a estudar, tomar gosto, pegava um material, o outro não tinha internet. Isso foi no ano de 2001, 2002, era difícil ter material digital, impresso, eu pedia de um de outro. Me empresta aí a prova do concurso X, e comecei a buscar e as coisas começaram a surgir. Eu consegui em 2003 para 2004 passar em um concurso, né, da saúde. De lá para cá, tomei gosto pelo estudo, mas sempre correndo atrás, não foi nada fácil, né, e a história da gente não é diferente da sua, só muda a localidade, mas os desafios são muito parecidos. E quanto mais você cresce, mais desafio vai tendo, né? Exatamente, né, e a gente vai buscando. A gente pensa que a vida fica ali, não fica. Exatamente. E então, por isso que alguém vê assim, mas é muito fácil, o cara é advogado, ele cobra caro, mas ele não sabe o tanto que ele pagou para poder chegar onde chegou, né, por exemplo, né? Educamente. O que você está falando é toda uma construção. Hoje eu tenho 40 anos de idade e aí com muito esforço eu comecei a estudar, passei no concurso, aí foi na saúde, educação, eu coleciono vários concursos, cerca de 12 concursos públicos que eu passei, mas foi estudando, correndo atrás, aproveitando as oportunidades. E no serviço público eu ingressei primeiramente lá, trabalhei no Detran do estado de Rondônia, depois de um tempo trabalhei na Polícia Civil e na sequência fui para o TRE e fui técnico judiciário, analista do TRE. Dentro do TRE, a gente está no meu currículo, eu trouxe para você, eu já trabalhei por 16 anos no TRE, em todas as frentes, começando nas eleições lá de baixo, da zona eleitoral, prestação de contas, departamento pessoal, departamento de TI do TRE, assessoramento de juiz, desembargadores, mas eu sempre disse, aproveitando as oportunidades. Aí, ou seja, eu consegui, dentro da instituição, sempre estou ali, procurava estar à frente de tudo, me colocando à disposição para fazer as coisas acontecer, como você bem disse, sempre procurando crescer, evoluir e correndo atrás, né? Hoje você é um empreendedor. Às vezes a pessoa entra na tua empresa como um empacotador, ou um cara da limpeza, uma pessoa da limpeza, mas ela pode se tornar um gerente, basta ela querer, correr atrás. Depende da vontade deles, né? Exatamente, você tem que correr atrás, né? Trabalhou no Ministério Público também, né, que você falou ali. Trabalhei no Ministério Público do Estado, onde eu sou muito grato ao tempo que eu passei ali. Ali foi quanto tempo ali? No Ministério Público eu trabalhei cerca de 5 anos como estagiário, eu lavei carro, depois eu virei office boy. Depois de virar office boy, eu voltei na sequência como estagiário de direito quando eu já estava na faculdade. Mas para mim foi um despertar para o serviço público. Então eu sou muito grato a vários promotores de justiça que eu trabalhei, o Everton Aguiar, Gerson Maia, Juliana de Miranda Monteiro. São muitas autoridades que hoje os encontram por aí e eu faço questão de recordar como foi importante aquela época em que eu trabalhei e aproveitei ao máximo aquele envolvimento e incentivo. Só para você ter uma ideia, meu primeiro vestibular, o Gil que está aqui nos acompanhando, eu não tinha condições de pagar, porque a Uni cobrava o vestibular. Eu nunca esqueço, era R$80. Doutora Juliana de Miranda Monteiro pagou para mim um vestibular por R$80. Eu nunca esqueço. Isso nos idos de 2002, 2003, nós estamos falando de mais de 20, quase 20 anos, né? Então, assim, a vida da gente não é fácil, é desafiador. E como você bem disse, o Edirley está aqui, um advogado, 40 anos, tem uma experiência no serviço público de mais de 23 anos, mas tem uma história por trás. Hoje a gente está aqui para entregar, para contribuir num novo passo dentro da advocacia. Depois de 23 anos, eu saí cerca de 1 ano do serviço público para empreender na advocacia. E como muitos dizem, para alguns é loucura, para outros ousadia. E eu vou e faço o seguinte resumo para aqueles que conversam comigo, Rabelo. Eu digo, tudo uma questão de você fazer aquilo que te traz felicidade. Não é uma questão de financeira. Alguns falam assim, ei, você vai ficar rico na advocacia. Eu digo, não. Se um dia a advocacia me fizer rico, é fruto da minha felicidade, da minha vontade de fazer aquilo que está no meu coração. Edirley, eu queria falar para você e para o público que, independente que aqui é um podcast de empreendedorismo, o pessoal pensa assim que aqui é só empreendedorismo de empresa, que é só para empreender. Mas não é, para tu empreender também na vida, entendeu? É que nem você empreende na vida, você também empreendeu
como é que chama, nos órgãos públicos, né? E eu, que nunca tive um estudo, eu tive que me rebolar de outras formas, né? Apanhando muitas vezes, sem estudar muito, e agora que eu tô ficando velho, agora eu tô começando a aprender. Então, Rabelo, a vida do ser humano, ele é feito de empreender. Quando eu falo empreender, vai desde a escola. Quando você chega na escola e você quer buscar um espaço junto com a professora, uma nota, e você quer convencê-la, isso naturalmente é empreender. Eu digo isso por quê? Porque você está buscando ali conquistar, avançar em algo que vai te trazer um retorno. É a ideia do convencimento, é você ter coragem de busca. Eu me lembro na escola, uma vez eu estava precisando de um ponto exatamente para passar na matéria. E a pessoa dizia, rapaz, o professor não vai te dar esse ponto. Eu digo, vai sim. Eu fui lá, conversei com a professora, chorei, chorei minhas pitangas e ao final eu consegui. Ou seja, eu empreendi, eu fui com coragem, eu fui lá investir em algo que muitas vezes que as pessoas diziam que eu não conseguiria. Uma vez também eu fiquei reprovado em educação física, porque o pessoal dizia que não reprovava. Eu digo, não, mas não pode. Eu era tão magrinho que eu não tinha nem coragem de fazer isso. Mas... Você é formado na área eleitoral, né? Que trabalhou 15 anos lá, né? São mais de 16 anos. Exatamente 16 anos e 2 dias que eu trabalhei na Justiça Eleitoral. Eu entrei em 2007 e saí em agosto de 2007, saí em agosto de 2023 do TRE. Aí trabalhei, como eu te falei, em zonas eleitorais, trabalhei em várias frentes, prestação de contas no TRE, departamento pessoal, departamento de tecnologia, na assessoria da diretoria geral, na presidência, fui assessor de juiz, desembargador do TRE, enfim, eu só digo que eu não ocupei o cargo máximo do TRE, que é o de diretor geral, enfim, mas por que eu saí? Muita gente pergunta, por que eu saí do TRE? Eu não saí porque o TRE não me fazia bem. Na verdade, eu sou muito grato ao tempo que eu estive na Justiça Eleitoral, porque eu cresci muito, aprendi muito. E tudo que eu tenho de bagagem hoje no serviço público, eu agradeço essa passagem no TRE, onde fiz vários amigos, colegas e aprendi demais. Saí para cumprir uma nova missão, com a missão de advogar, que era um sonho que eu tinha, que eu peguei minha OAB, fiz o exame da ordem em 2006 e eu sempre tive um sonho de advogar. E eu senti no meu coração, Deus falou comigo que era o momento de eu encerrar um ciclo e iniciar um novo na advocacia, ou seja, empreender, porque na advocacia não é fácil. Você não tem um salário fixo, você tem que ir em busca dia a dia dos seus clientes, de patrocínio de causas, que muitas das vezes você sabe se vai ganhar ou não, você às vezes faz um contrato de honorário de êxito e aí trabalha, no final não dá nada, aí é difícil você fazer um contrato de honorários fixos, enfim, a vida da advocacia, a vida é uma vida talvez parece ser bonita para quem vê todo mundo de terno, arrumado, mas é uma vida extremamente desafiadora e é um típico situação de empreendedorismo. Aproveitando o gancho, eu vou fazer uma pergunta, mas você só responde depois do intervalo. E tem muito mais perguntas que eu vou fazer no segundo bloco. E se eu fosse candidato, vou dar um exemplo agora, que é para quem é candidato. Eu poderia chegar aqui agora, ei pessoal, vota em mim aí, eu tô aqui fazendo podcast. Não poderia não, né? Mas responde só depois do intervalo. Podcast Rabelo. Conectando ideias. A explosão de cadastros do Clube de Vantagens do Supermercado Rabelo é sucesso total. Gente, eu tô muito feliz. Ganhei R$200 de vale compra do Supermercado Rabelo. Aqui é a Heloísa Pereira. Obrigado, pessoal do Rabelo. Olá, eu sou Gislaide Brasil. Eu ganhei do Supermercado Rabelo um vale compra no valor de R$200. Obrigada, Rabelo. Cadastre-se no Clube de Vantagens, você também, e participem. Saiba mais seguindo as nossas redes sociais. Podcast Rabelo. Ativar você é a nossa motivação. Olá pessoal, estamos de volta no Podcast Rabelo. Mete o comentário lá e mete a porrada ali. Pode comentar mesmo com gosto de gás. Olha, eu vou falar para vocês. Nós estamos trabalhando também por conta de Supermercado Rabelo, né? E água mineral hoje não veio, né? Nós nem trouxemos mais patrocínio da água nem de refrigerante mais, porque ninguém quer patrocinar, a gente tá tomando água lá do, como é que chama? Você pegou lá, água da onde? Do Supermercado Rabelo mesmo. Água lá do bebedor lá, nós pegou lá. Porque não falta o patrocinador de água, né? Olha, se inscreve no canal, dá um joinha,
porque nós estamos com um convidado importante hoje. Todo dia tem importante, na área para alguém que... Em qualquer área tem gente importante todo dia, né? E eu perguntei para tia Edirlei Souza, o doutor, como é que é? O que pode? Eu poderia fazer aquilo lá que eu dizia assim, eu tô aqui no podcast, vocês votam em mim? Poderia não, né? Vamos lá, nós estamos em Eu ano, poderia. nós estamos em ano eleitoral. Eu não vou me candidatar, Não. vocês estão falando se fosse eu. Foi Perfeito. da cadeia um dia desse? Então, assim, você disse há pouco, se você podia falar aqui no podcast que é candidato e vota em mim. Vamos lá. O processo eleitoral, ele se inicia em janeiro. Mas, na verdade, o processo eleitoral mais propriamente dito, que é quando começa a proibição, quando começa a exigência de registro das pesquisas eleitorais. Então, várias datas no calendário eleitoral até as eleições acontecerem em outubro. O período antes do dia 16 de agosto, nós chamamos de período de pré-campanha. Anota aí, pessoal, 16 de agosto. 16 de agosto é pré-campanha. Por quê? A partir do dia 16 de agosto é que você tem a campanha propriamente dito. Então, antes do dia 16 de agosto, que é esse período que nós estamos vivendo agora, você não pode falar jamais que é candidato, você não pode pedir o voto do eleitor. A lei das eleições, que é a lei 9.504, ela traz expressamente uma disposição que permite várias coisas daqueles para serem praticadas pelos pré-candidatos, mas que não podem levar a crer, que não podem levar a ideia de querer o voto do eleitor. Resumos de maneira bem objetiva que o seu público é um público de pessoas que tem vontade de saber do dia a dia da política, né, de como viver nessa sociedade melhor, porque isso é política. É simples. Você não pode, nesse período para a campanha, somente é possível você falar da sua pessoa, falar de projetos que já realizou e de projetos que pretende realizar. Você pode fazer uma famosa uma autovalorização, falar das suas qualidades pessoais. Você não pode pedir voto. E a razão era muito simples, porque não existem candidatos. Os candidatos, eles são escolhidos em um momento oportuno, né? Aí, de repente, você até pergunta, Edirlei, quando que vai acontecer esse momento de escolha de candidatos? Período das convenções partidárias. As convenções partidárias, elas ocorrem de 20 de julho a 5 de agosto, mais uma data importante. 20 de julho a 5 de agosto, que é a reunião dos partidos políticos e candidatos, pré-candidatos, numa reunião oficial da agremiação, onde eles irão definir quem serão os candidatos. Aí sim, naquele dia você tem candidatos, mas para fins de você ir publicamente falar que é candidato, você só pode falar isso quando ocorrer o registro lá na Justiça Eleitoral, lá no TRE, como dizem, né? Na verdade, no Justiça Eleitoral na zona, mas o TRE é a expressão mais típica que as pessoas entendem. E aí você vai fazer o registro, é quando você faz o registro, você é candidato. E pedir voto, quando eu vou poder? Somente a partir do dia 16 de agosto, que é quando começa a campanha, o pessoal na rua, falando das propostas, dizendo, eu sou o candidato. Então, se Rabelo fosse candidato, como você disse que não tem pretensões, mas se fosse, você poderia pedir voto a partir de quando? 16 de agosto. Ali você dizia, olha, vota em mim, eu sou Rabelo, papapá. Agora, nesse momento, se você fizer isso, você imagina o que vai acontecer se você fizer isso agora? Já imaginou? Não, se você fosse pré-candidato e pedisse o voto do eleitor. Ia ser caçado? Olha lá. O caçar também, mas uma das coisas que teria como consequência é a aplicação de multa. Se você fizer isso agora, você tem uma multa de 5 a 25 mil reais, que é chamada propaganda antecipada. Já paga um valor alto. Já paga um valor, já chega queimando a largada, né? Imagina, você não é nem candidato. Mas se o cara tiver muito dinheiro, mas mesmo assim ele vai ser punido também. Não tem como, porque a multa ela é fixa. Se você falar agora, qualquer propaganda antecipada pode ser de 5 a 25 mil reais. O que vai determinar é a gravidade dos fatos. Se o fato for muito grave, é 25 mil reais. Vou te dar um grande exemplo. Você é pré-candidato a vereador, prefeito, diz assim, rapaz, eu queria colocar um outdoor na cidade. Você pode? Sim ou não? Estou te fazendo essa pergunta. Eu acho que não. Por quê? Porque durante a campanha eleitoral também é proibido outdoor. E detalhe, a colocar outdoor agora é caro. Imagine se você pagou uma avenida da cidade X, você pagou lá 50 mil reais por esse outdoor. Porque é uma visibilidade monstruosa, você é um cara, é uma pessoa empreendedora e sabe do quanto é importante você estar presente na sociedade. A pessoa diz assim, olha, para colocar outdoor aqui é 50 mil reais. Aí você vai e coloca lá, Rabelo, do supermercado, pré-candidato a vereador ou prefeito. Você sabe quanto você vai pagar? Se você pagou 50 mil
para veicular lá, você vai pagar uma multa à Justiça Eleitoral no valor de 50 mil. Ou seja, de 5 a 25 é a regra, mas se o veículo de propaganda irregular, o meio de propaganda que você utilizou, superar os 25, você vai pagar exatamente o valor que você custeou para aquela propaganda irregular, você vai pagar para a Justiça Eleitoral. E o cara falar também se eu sou pré-candidato, se passar na convenção, provavelmente eu vou ser um pré-candidato. Pode falar isso? Não, pré-candidato à vontade, isso é muito importante. Você que está participando do pleito, né, esse podcast está sendo veiculado agora no mês de junho, você pode tranquilamente falar que é pré-candidato à vontade. Você pode falar das suas propostas de vida. Eu já fui isso. Vou te contar meu exemplo. Eu também não sou candidato nem prefeito nem vereador, então eu posso falar abertamente que nem filiado a partido eu sou. Então eu posso falar. Então, tamo junto. Eu posso falar assim, Edirlei Souza, doutor Edirlei Souza, pré-candidato a vereador. Olha, eu já contei minha história, vocês assistiram, eu sou Edirlei Souza, sou daqui, eu tenho uma história assim, assado, sou professor, sou palestrante, eu vivo nessa cidade, posso contar toda a minha história para você à vontade e dizer, olha, eu quero o seu apoio nessas eleições, tô colocando meu nome, vou colocar meu nome à disposição, porque eu sou um pré-candidato a vereador e prefeito, eu posso falar isso. À vontade. Somente uma pessoa que não pode falar isso são os apresentadores de TV e rádio. Enquanto estão apresentando a TV e rádio, eles não podem falar que são pré-candidatos e muito menos pedir qualquer apoio político, que é uma vedação expressa na lei, por uma simples razão. O apresentador de rádio, estamos aqui com o Gil Amorim, que é um baluarte da comunicação, sabe do poder que existe a comunicação. Imagina se eu estou na comunicação ali, na TV e no rádio, e digo, olha pessoal, eu sou pré-candidato a vereador. Isso causa um desequilíbrio, porque tem pessoas que não têm essa condição de estar ali. Então a norma proíbe em qualquer período qualquer exposição daquela pessoa que é apresentador de rádio e TV como pré-candidato. Agora, se ele for entrevistado por um programa ou outro, aí sim ele pode falar, mas ele enquanto ali protagonista, se ele viesse aqui sem problema. Ele poderia falar que era pré-candidato. Perfeito, qualquer tipo de apresentador de TV e rádio vindo à entrevista, aí ele pode falar. Agora, ele durante a apresentação do programa, jamais ele pode falar. E falar que é pré-candidato, falar de projetos políticos vinculados às eleições, que é proibido. E aproveitando o ensejo, se você é aí um pré-candidato a vereador, prefeito e trabalha no rádio e na TV, lembrando, o prazo limite para você se afastar é a partir do dia 30 de junho, eles têm que se afastar. Ele tem que se afastar dia 30, já não tem que estar no programa, ou seja, na prática trabalha até o dia 29 de junho. Exigência da nossa norma, que é a Lei 9.504 de 97, Lei das Eleições. Trabalhou na rádio, na TV, vai ter que se afastar, se quiser ser o candidato. Exatamente, esse é um grande desafio. Aí eu acho até... Paga a multa também, né? Se você, entenda bem, se a pessoa continuar no programa e registrar sua candidatura, não só será punido ele, que vai ter caçado, vai ser perder o seu registro, né? Não vai participar das eleições, como a TV e o rádio serão punidos. Então a punição não é só para a pessoa, o apresentador de rádio e TV, como também para emissora de rádio e TV. Essa punição é multa também? Multa também, temos uma multa fixada para a TV e para o rádio. Então assim, perde os dois. E a razão, como eu disse, é simples, é evitar qualquer tipo de comprometimento de um dos valores mais importantes, Abelo, que existe no mundo político eleitoral, que é a garantia da isonomia, igualdade na disputa. E isso é a razão de o apresentador de rádio e TV ser afastado. Da mesma forma como os servidores públicos. Hoje eu gravei, tem nas minhas redes sociais, a gravação de um vídeo onde eu falo sobre os afastamentos dos servidores públicos. A pessoa pergunta, mas por que ele tem que se afastar? A razão é muito simples. Vai ficar no meio lá? Vai ficar no meio e pode ter influência do seu cargo, emprego ou função pública nas eleições. Aí você, que é um trabalhador da iniciativa privada, você não tem a máquina pública na mão e à sua disposição para influenciar, que pode ter um poder muito grande na mão de influenciar nas eleições. Então, nas eleições é preciso sempre garantir a igualdade, a paridade na disputa, para que não haja concorrência desleal. E se o cara for empresário, aí para ele ficar dentro da empresa também tem que ser afastado? Não, diferente. Aí seu ramo, excelente pergunta. Mercado, um exemplo. Exemplo, você está no seu empreendimento. Se o Rabelo fosse candidato a vereador prefeito, ele continuaria com suas atividades normais na empresa, inclusive poderia continuar com o seu podcast à vontade, porque não se mistura com rádio e TV. Rádio e TV são concessões públicas. E por ser concessão pública, tem uma ligação com o serviço público. E como eu disse,
Não é possível colocar a máquina pública à disposição das eleições. Agora, a iniciativa privada é à vontade. É tanto que é permitido, por exemplo, doações de pessoas físicas para as campanhas. Você, por exemplo, Rabelo, pessoa física, pode doar, não pode a empresa Rabelo. Você pode doar para as campanhas até o limite de 10% do que você ganhou no ano anterior. Então, a iniciativa privada é à vontade para participar das eleições, desde que não seja empresa, ok? Então, é bom distinguir isso, distinguir os atos da iniciativa privada dos atos do poder público, que não pode o poder público se envolver na eleição, além daquelas possibilidades já expressas na norma. E aí entra num ponto muito importante, que você talvez saiba de lei. Quando que o poder público se envolve com o investimento do poder público em campanha? A gente já tem. Eu tive esses dias na TV, em várias TVs, quando eu vou e comento, sobre o famoso fundão eleitoral que está aí na mídia, 4,9 bilhões de reais sendo investido nas campanhas eleitorais. Então já existe na lei uma estrutura determinada para as campanhas. Os caras chegam a perguntar assim, cadê o meu? Cadê minha parte? Cadê minha parte do fundão eleitoral? Isso é bom a gente esclarecer. Liberado para todo mundo ou não? Liberado é para todo mundo, mas quem comanda é o partido. Quem comanda é o partido. E a razão ela é simples. O partido, ele tem um caráter nacional. Ele tem seu registro no TSE e cria um diretório nacional. Então o partido é como se fosse uma empresa. Você pega e cria sua empresa, Supermercado Rabelo. Você tem hoje uma empresa. Você diz assim, cara, eu vou investir, eu tenho vários mercados nos bairros de Porto Velho. Mas você diz, não, eu quero investir, a sede é aqui na Mamoré. Eu quero investir no mercadinho lá do pedacinho de chão, vou investir 10%, no supermercado lá do São Francisco eu vou investir 30%, e aqui na sede eu vou investir os outros 60%. É uma estratégia. Então o partido é uma empresa, é uma estratégia. Ele diz assim, não, eu vou investir no Rabelo, não, eu vou investir no João, no Raimundo. Então é isso que as pessoas têm que entender. Então às vezes o candidato está aqui na ponta achando que é direito dele receber um recurso do partido, não é? O partido tem a faculdade de criar a melhor estratégia e disponibilizar recursos, certo? E disponibilizar recursos para os candidatos, para os estados, municípios, que eles entenderem mais conveniente, que estão focados para a estratégia do partido. Então isso quer dizer que se vier bastante verba lá para o prefeito do PL, por exemplo, lá para São Paulo, só dando um exemplo, ou para qualquer partido lá. Tá legal. Ele não mandar nada pro candidato daqui do PTT ou qualquer coisa assim. Eu só nem citar nome aqui para não... Qualquer partido pode vir lá para uma cidade e para cá não pode vir nada, um exemplo. Ou pode vir, vai depender da estratégia do... Perfeito. Ou é obrigado a mandar para toda a cidade. Vamos lá então. O partido ele tem regras internas. Ele vai definir a sua melhor estratégia internamente para distribuir. E ele faz isso com base na possibilidade de eleição de alguns candidatos. Vou te dar um exemplo clássico de um partido aqui, a gente vai falar lá em São Paulo. Um partido entendeu que ele vai investir praticamente quase todo o seu recurso do Fundo Partidário Eleitoral, do FEFIC, em um candidato de São Paulo. Porque ele entende que a melhor estratégia é fortalecer São Paulo, que é a cidade grande, e ali ele vai gerar louros para ele de aparição pública e está alinhado ao projeto do partido. Então é exatamente isso. Eu, durante a minha estada na Justiça Eleitoral, Gil Amorim, eu lembro perfeitamente de várias pessoas que chegavam lá, pessoas simples, humildes, pré-candidatos, candidatos diziam, ô doutor, é o seguinte, o partido não me deu dinheiro, né? O partido não me deu dinheiro e eu quero dinheiro para minha campanha. E aí você explicar para ele, digo, olha, não é o dinheiro, ele pode chegar até você, mas a Justiça Eleitoral não pode se meter nisso, porque isso é o partido que vai definir. Existe um princípio muito importante dentro da Constituição, que é a famosa autonomia partidária. Ele vai ver, tem autonomia para definir a melhor estratégia de divisão dos recursos públicos que são disponibilizados a ele. Agora, é importante dizer que todo recurso público, seja do fundo partidário ou do fundo especial de financiamento para campanha, o partido deve prestar contas e dizer onde investiu, sob pena de ter que devolver esse recurso para os cofres da União. Vamos para o intervalo e eu vou fazer uma pergunta no intervalo, depois do intervalo você responde. Quais são as regras da propaganda eleitoral para as redes sociais? Você responde depois do intervalo.
Podcast Rabelo. Apresentação: José Rabelo. A explosão de cadastros do Clube de Vantagens do Supermercado Rabelo é sucesso total. Gente, eu tô muito feliz. Ganhei R$200 de vale compra do Supermercado Rabelo. Aqui é a Heloísa Pereira. Obrigado, pessoal do Rabelo. Olá, eu sou Gislaide Brasil. Eu ganhei do supermercado Rabelo um vale compra no valor de R$200. Obrigada, Rabelo. Cadastre-se no Clube de Vantagens, você também, e participem. Saiba mais seguindo as nossas redes sociais. Podcast Rabelo. Olá, pessoal, estamos de volta com o terceiro bloco do Podcast Rabelo. Ativar você é a nossa motivação. Se inscreve no canal e aperta o joinha aí, mete comentário. Hoje eu tô gripado, eu tô meio bravo, viu? Nós perguntou quais são as regras de propaganda para as redes sociais. Vamos lá, rede social hoje... Uma pergunta aqui que veio do ouvinte aqui. O rede social hoje é uma ferramenta fenomenal, é tanto que o seu podcast, ele está sendo veiculado nas redes sociais, porque é uma forma de comunicação muito efetiva e considerada a grande abrangência. Rede social hoje você pode tudo, só que você tem que ter algumas cautelas. Por exemplo, impulsionamento. Eu posso impulsionar, patrocinar. Eu gostei do candidato Rabelo, eu vou patrocinar para ele. Eu posso? Não. O impulsionamento só é possível do próprio candidato. O candidato e o pré-candidato agora antes do período eleitoral ele também pode, desde que seja impulsionado por ele. Outra coisa, eu não posso impulsionar, empresas impulsionar ao meu favor, falando de candidaturas nas redes sociais. O cara vai pegar, por exemplo, você tem lá seu Instagram do Supermercado Rabelo, aí você vai e lança lá uma fotinha de um pré-candidato ou de um candidato que você apoia. É proibido, porque não se pode pessoas jurídicas se envolverem em eleições. Nas redes sociais, ela funciona como sendo no dia a dia também. O grande ponto é em relação aos impulsionamentos, que a gente precisa ter essa cautela, que o terceiro não pode impulsionar conteúdo político eleitoral em favor de um pré-candidato ou de um candidato. Tá muito em evidência o tal das deepfake, essas coisas aqui, montagem e tudo mais. A norma proíbe expressamente qualquer tipo de propaganda que se utiliza dessas deepfakes, essas coisas que são propagandas mentirosas, que são invenções. Eu quero botar alguém falando em nome de outro, isso é proibido. Toda e qualquer propaganda negativa também é proibido, porque a eleição é um momento propositivo, é de proposta. Você quer ouvir o que é que o cara tem de bom e exatamente para o teu estado, para o teu município, para o teu país. As redes sociais é um campo extremamente vasto para você fazer publicidades, tem as regras específicas que são praticamente idênticas para a propaganda física convencional, de papel, de tete a tete com o eleitor. O ponto alto é em relação às deepfakes, que que não é admitido em qualquer momento, que é colocar aquela carinha do Rabelo e o prefeito X falando como se fosse ele, isso não pode. Outra coisa, a proibição também, toda e qualquer inteligência artificial que for utilizada, que não seja mentira, ela deve ser mencionada que é uma inteligência artificial. Eu não posso colocar uma inteligência artificial ali e não dizer expressamente para o público que está assistindo que é uma inteligência artificial. Porque a razão é simples, eu não posso mentir para as pessoas, eu tenho que ser transparente com elas. Se você fosse falar do jeito que você está falando aí você tinha que ser, e não sendo você ser inteligência artificial, no cantinho você tinha que dizer. Tinha que ter, exatamente. Isso aqui é uma inteligência artificial, tem um IA, né? IA que eles falam agora assim. Não é IA. eu, né? Exatamente. Mas tem como provar que não é? Hoje, na verdade, existem ferramentas tecnológicas que se conseguem verificar se um fato é fato ou fake, se uma determinada situação é fato ou fake, né? É óbvio que requer ainda uma expertise técnica muito grande, e esse é um dos desafios que a Justiça Eleitoral vai enfrentar, porque assim, ainda não está tão preparada tecnicamente para verificar e coibir as famosas propagandas mentirosas. Mas enfim, tecnologia é isso, a gente vai evoluindo, né? Vai evoluindo, a tecnologia ela traz evolução para o bem e para o mal. Qual as perguntas que os candidatos faz mais para você, que tem mais dúvidas? Você tem alguma coisa assim que hoje toda hora no telefone aí alguém pergunta assim, pode isso? O que eles mais perguntam que você acha que vai abranger todos os candidatos por aí? Você lembra de algum? Então vamos lá, você está falando comigo, eu estou aqui no celular respondendo. Hoje todo dia perguntas de pré-candidatos que a gente presta assessoria. Hoje mesmo o cara me perguntou, Dilei, eu posso fazer camiseta com o meu nome e dizendo que eu sou pré-candidato? O cara, eu posso fazer um banner dizendo lá, hoje apareceu uma pergunta exatamente assim, o cara mandou uma foto
dele, Joãozinho pré-candidato a vereador, e aí colocou lá assim, meu vereador, disse, não, isso aqui foi um apoiador meu que colocou. A gente tem que ter uma certa cautela, perguntas que fazem exatamente do que pode ou não pode para não configurar propaganda antecipada. Eu posso divulgar um jingle dizendo do candidato vitorioso? Não pode, porque a ideia nesse exato momento é você, Rabelo, se fazer ser conhecido. Saber quem é o Rabelo, saber o que o Rabelo tem de bom. Não é o momento do Rabelo pedir voto. Pedir voto é a partir do dia 16. Então todo e qualquer engenho publicitário, mecanismo que objetivam pedir voto do eleitor, isso é proibido. São as perguntas várias que a gente recebe todos os dias. Carro de som, quando é que vai poder liberar? Carro de som só é permitido a partir do dia 16 de agosto. Lembrando, carro de som... Tem que ser uma altura, tem uma altura, né? Exatamente, carro de som ele tem até 80 decibéis, medido a 7 metros de distância. Carro de som circulando nas ruas, somente se for com passeata, carreata ou caminhada, não pode ser o carro de som livre. Muitas vezes a gente vê aqueles carros... sozinho não? Sozinho não pode, tem que ser caminhada, carreata ou passeata. Um trio elétrico somente é possível em comícios, certo? Não é possível o trio elétrico ser utilizado no dia a dia. Trio elétrico, em tese, a norma diz que ele é todo e qualquer equipamento sonoro com mais de 20 mil watts de potência. É possível carro de som e mini trio. Mini trio é de 10 a 20 mil, carro de som até 10 mil watts de potência. Esses são permitidos, repetindo, nas ruas circulando, desde que sejam encaminhadas, carreata, passeata. Não pode ser sozinho mais. Isso é uma das novidades que nós tivemos. Né? Mudamos na última eleição para cá. Eu não sabia dessa, sabia hoje? Hoje, por exemplo, tem algumas coisas boas também que não pode, que antigamente podia aqueles cavaletes nas ruas, lembra? O cara não pode mais, hoje também. Só pode bandeiras, desde que sejam móveis, desde que colocadas 6 horas e retiradas 22 horas. Exatamente, não pode ficar na rua porque atrapalha ali, traz problema para o trânsito, para a segurança do espaço físico. E comício, pode? Comício pode, sim. Até a quinta-feira, antes da eleição, é possível comício até 0 hora. Comício à vontade. Hoje não tem mais graça, pouca gente vai aos comícios, porque a graça antigamente era o showmícios, né? É o showmício, porque o pessoal ia para assistir o espetáculo lá do show do Zezé de Camargo e Luciano. Não pode mais contratar esses cantores. Não pode ter, porque perde a finalidade do comício. O comício é para propagar as ideias, falar do candidato. Então, quando você leva um grande cantor, o fato de ele estar ali e você pode fazer com que o eleitor vote naquela pessoa simplesmente porque o cantor, aquele artista estava ali. Então, desvirtua a finalidade do comício. E pintar a parede, né? Os caras pintavam. Pinturas em paredes também não pode mais, propaganda só em papel ou adesivo. E tem um limite de propaganda, até meio metro quadrado. Eu te ligo daqui um pouquinho, irmão, tô na reunião. É desse jeito, o pessoal liga, né? E eu lembrei agora de responder para ele aqui. Então, exatamente, não pode mais pinturas em muros, só é possível papel ou adesivos, né? E o limite é meio metro quadrado. E qual é a razão de limitar o limite de meio metro quadrado? Para evitar o exagero, o abuso na publicidade, a poluição e também o equilíbrio. Imagina só, você é um empresário rico, você diz, cara, eu vou botar um outdoor aqui grandão. Você paga ali 10 mil reais e o candidato que está concorrendo ao mesmo carro que não tem condições de pagar 10 mil reais. Como ele vai ficar? Então, o objetivo de limitar o tamanho, os meios de publicidade é exatamente garantir a igualdade na disputa e evitar o abuso de poder econômico. Para terminar, você é um profissional muito experiente, advogado eleitoral, muito requisitado. Você já presta serviço para algum partido, ou tu pode falar ou não pode falar? Para quem tu tá livre? Com quem que você pode atender? Fala um pouquinho aí sobre isso. Vamos lá então. Se eu não puder nem fazer essa pergunta, você me avisa aí. Vamos lá então, Rabelo. Nós estamos aí militando na advocacia desde agosto de 2000 do ano passado. A gente vem com a história na Justiça Eleitoral. Eu trabalhei por muito tempo do outro lado do balcão, eu pulei pro lado de cá. Mais de 16 anos na Justiça Eleitoral. Hoje eu tenho dois escritórios, na verdade, um particular e um empresarial. A gente atua militando na área do direito eleitoral e servidor público, são as duas áreas que eu milito. Tem dois escritórios já? Mas tem mais advogado, sozinho para atender essa reunião. Não, exatamente. Quando eu digo do escritório, eu tenho um escritório particular e um empresarial, né? São dois espaços que a gente atua, a gente tem uma parceria com outros colegas, e a gente está sempre à disposição de somar aí, sobretudo nas eleições agora, com os pré-candidatos a prefeitos, vereadores. A gente presta assessoria para vários pré-candidatos aqui de Porto Velho, no estado, no interior, e enfim, a gente está aí nesse momento da prospecção, porque o período de pré-campanha é muito importante, você que nos assiste, ter uma assessoria jurídica para não queimar a largada. A gente comentava agora há pouco de algumas pessoas que
são potenciais candidatos, potenciais políticos, podiam estar ocupando cargos extremamente importantes no estado, no município ou, quiçá, no Brasil, mas por uma falta de uma assessoria técnica, jurídica, ele está fora do páreo porque cometeu alguma irregularidade. Então, para você, procure um advogado de sua confiança, alguém que conheça das regras do jogo político eleitoral, para você estar ali com toda a estrutura e não cometer falhas, porque eleições, nós comentávamos nos bastidores, ele é um empreendimento. Você empreende, você organiza, você monta uma estrutura. E se tudo não estiver muito azeitado, sincronizado, muitas vezes você pode ganhar e não levar. E é o investimento que você fez. Vai para onde? As dúvidas do pessoal podem entrar em contato pelo Instagram? Sem sombra de dúvida, eu sou um cara que sou muito ativo no meu Instagram. Se você está aí nos assistindo, pode adicionar, ficarei muito feliz em tê-lo como meu seguidor. Inclusive lá eu dou muitas dicas, né, de vídeos que eu faço, compartilho muita coisa boa no mundo político eleitoral e na vida de servidor público. Eu advogo para servidores públicos também. Edirlei Souza, EDIRLEI SOUZA, Souza com Z, .adv. Né? edirleisouza.adv. Ficarei muito feliz em tê-lo como meu seguidor e a gente sempre está à disposição aí para ajudar, prestar assessoria, enfim, somar nesse novo tempo, nesse mundo aqui fora, no mundo político eleitoral, na vida do servidor público. Tudo que está envolvido a assessoria jurídica é o nosso trabalho, é a nossa missão nesse exato momento aqui dentro da minha sede. Moro em Porto Velho e a gente sempre está aí para somar e contribuir da melhor forma possível para construir uma sociedade mais justa, mais íntegra e mais reta e com foco em melhorias diretamente para o povo, para aquele que está lá na ponta. Obrigado. Vamos pro bate-bola? Vamos lá, simbora. Vida. Poucas palavras. O que é vida? Para mim é tudo. Família. A minha base. Política. É o meu ganha-pão. Trabalho. É o meu dia a dia, é algo que me faz feliz, é o que me motiva ao acordar. Paixão. Minha esposa e meus filhos. Meu filho, né? Meus filhos não, só um filho que eu tenho. Sonho. Sonho buscar contribuir mais com a minha sociedade e ver as pessoas felizes, vivendo de maneira solidária. Saúde. É tudo aquilo que a gente busca, né? Dia a dia a gente precisa estar buscando saúde para poder conquistar realizações. Casamento. É a paz, é o que me trouxe o alento e é necessário para que a gente possa construir uma vida íntegra. Amor. Amor. Meus pais. Amo meus pais, minha base, enfim, as minhas referências que eu os amo. Pois é, eu estou muito agradecido. Eu vou falar um pouquinho sobre vida, porque a vida é hoje, é agora, nesse momento, né? E outra palavra que eu vou escolher hoje é o amor, que eu gosto sempre de escolher. Para justificar essa palavra amor, se você lembrar o que Deus fez, deu seu único filho para que todos nós tivéssemos vida, para quem acredita, é um amor, é uma palavra muito forte, que o pai dá ao próprio filho para poder salvar a vida de todos nós. Então nós temos que ter um amor que Deus teve por nós, dar seu próprio filho para poder a gente ter vida e vida em abundância. Muito Amém. Obrigado, foi um prazer e em breve vamos ter novo cenário e vamos repetir o nosso candidato aqui, vamos repetir aqui o nosso convidado, tudinho no novo cenário. Muito obrigado e fica aí com o Podcast Rabelo na próxima semana. Saiba tudo sobre o Podcast Rabelo. Se inscreva em nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais. Curta, comente e compartilhe nosso conteúdo para abençoar vidas.